Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de junho de 2021. Pessoas com certas características podem ser mais suscetíveis a ouvir os mortos. Uma equipa de cientistas identificou certas características que podem tornar as pessoas mais suscetíveis a alegar que ouvem os mortos. Um novo estudo sugere que as pessoas que se descrevem como clareaudientes em oposição a clarividentes ver ou clairsentientes sentir têm certos traços em comum, incluindo suscetibilidade a alucinações auditivas e experiências infantis. As afirmações de espiritualistas e médiuns há muito que fascinam os cientistas, mas são recebidas com ceticismo devido à falta de evidências e curiosidade genuína sobre por que alguém alegaria que pode ouvir, contactar ou conversar com pessoas que já morreram. A fraude costuma ser a resposta simples, além do fato de que essas experiências são notoriamente difíceis de refutar bem como de provar. Um estudo recente revelou que 12 autoproclamados médiuns dispostos a serem colocados à prova tiveram um desempenho pior do que o grupo de controle nas tentativas de contato com os mortos. No entanto, os cientistas da Durham University queriam explorar por que algumas pessoas com essas experiências auditivas são mais propensas a adotar crenças espiritualistas e a envolver-se na chamada prática de ouvir os mortos, enquanto outras que consideram a experiência angustiante podem receber um diagnóstico de saúde mental. Os espíritas tendem a relatar experiências auditivas incomuns que são positivas, que começam cedo na vida e que muitas vezes são capazes de controlar. Entender como se desenvolvem é importante porque nos pode ajudar a entender mais sobre experiências angustiantes ou não controláveis, de ouvir vozes, explicou Peter Moseley, da Northumbria University, em comunicado. Os cientistas recrutaram 65 membros da União Nacional dos Espíritas do Reino Unido e 143 membros do público que regularmente não afirmam ouvir as vozes dos mortos para realizar a maior investigação científica sobre a experiência de médiuns clareaudientes. A equipe reuniu descrições detalhadas dos médiuns sobre como vivenciam essas vozes e compararam os níveis de absorção, propensão a alucinações, aspectos da sua identidade e crença no paranormal. Os cientistas descobriram que, dos autoproclamados espiritualistas, 44,6% afirmaram ouvir vozes de espíritos todos os dias e, embora essas vozes fossem ouvidas principalmente na sua própria cabeça, 65,1%, 31,7% relataram experimentar vozes de espíritos vindos de dentro e de fora da cabeça. Em comparação com o grupo de controle, os espiritualistas eram mais propensos a relatar uma crença no paranormal e menos propensos a importar-se com o que as pessoas pensavam deles. A maioria teve a primeira experiência de ouvir vozes quando eram jovens, com idade média de 21,7 anos. Os médiuns também relataram um nível mais alto de absorção, um termo usado para descrever a imersão total em tarefas mentais e como alguém é eficaz em desligar-se do mundo externo. Além disso, eram mais propensos a experiências auditivas incomuns, semelhantes a alucinações. Para a população em geral, a maior absorção foi associada à crença no paranormal, mas não havia ligação entre essa crença e a tendência a alucinações. Estes resultados sugerem que alegar que se ouve vozes de espíritos falecidos é improvável que se torne sugestionável devido à crença no paranormal. Em vez disso, as pessoas que adotam o espiritualismo são mais propensas a serem predispostas à absorção e a ter experiências auditivas incomuns quando jovens.
As crenças do espiritualismo alinham-se com a sua experiência. As nossas descobertas dizem muito sobre aprendizagem e desejo. Para os nossos participantes, os princípios do Espiritismo parecem dar sentido às experiências extraordinárias da infância, bem como aos fenômenos auditivos frequentes que experimentam como médiums, disse Adam Powell, do projeto Hearing the Voice da Durham University. Mas todas estas experiências podem resultar mais de ter certas tendências ou habilidades iniciais do que simplesmente acreditar na possibilidade de contactar os mortos se tentarmos o suficiente, acrescentou. Segundo os investigadores, estas descobertas têm grande valor na compreensão das alucinações auditivas, por vezes traumáticas, que podem acompanhar problemas de saúde mental. Este estudo foi publicado este mês na revista científica Mental Health Religion and Culture e o livro dos médiuns. Allan Kardec esclarece que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, ainda, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Continua Allan Kardec, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender ao nosso apelo, isto é, ser evocados. Algumas pessoas acham que não devemos evocar nenhum espírito, sendo preferível esperar o que quiser comunicar-se. Entendem que chamando determinado espírito não temos a certeza de que é ele que se apresenta, enquanto o que vem espontaneamente, por sua própria iniciativa, prova melhor a sua identidade, pois revela-se o desejo de conversar conosco. Ao nosso ver, isso é um erro. Primeiramente porque estamos sempre rodeados de espíritos, na maioria das vezes inferiores, que anseiam por se comunicar. Em segundo lugar, e ainda por essa mesma razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos os que querem entrar. Não dar a palavra a ninguém numa assembleia é deixá-la livre a todos, e bem sabemos o que disso resulta. O apelo direto a determinado espírito estabelece um laço entre ele e nós o chamamos por nossa vontade e assim opomos uma espécie de barreira aos intrusos. Sem o apelo direto, um espírito muitas vezes não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for o nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de agir têm as suas vantagens e só haveria inconveniente na exclusão de uma delas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando controlamos os espíritos e temos a certeza de não deixar que os maus venham a dominar. Então é quase sempre conveniente aguardar a boa vontade dos que desejam manifestar-se, pois o pensamento deles não sofre, dessa maneira, nenhum constrangimento e podemos obter comunicações admiráveis, enquanto o espírito evocado pode não estar disposto a falar ou não ser capaz de o fazer no sentido que desejamos. Aliás, o exame escrupuloso que aconselhamos é uma garantia contra as más comunicações.
Nas reuniões regulares, sobretudo, quando se desenvolve um trabalho sequente, há sempre espíritos que as frequentam sem que precisemos chamá-los, pela simples razão de já estarem prevenidos da regularidade das sessões. Manifestam-se quase sempre espontaneamente para tratar de algum assunto, desenvolver um tema ou dar uma orientação. Nesses casos é fácil reconhecê-los, seja pela linguagem que é sempre a mesma, seja pela escrita ou por certos hábitos peculiares. Balneário Gaivota, 21 de junho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.